Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Que alegria estar aqui com vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, vamos aprender um pouco sobre intertextualidade, essa relação entre os textos. Então, o que é intertextualidade? É um diálogo entre textos. Um texto não existe nem pode ser avaliado ou compreendido isoladamente. Quem diz aí é Bakhtin, um filósofo russo que estuda muito aí o diálogo. Então ele diz, para um texto existir, ser compreendido, é preciso que haja aí esse entrelaçamento, né? Esse diálogo. Então eu trouxe aqui uma imagem, né? Da pintura de Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. E olha aí o intertexto. A Mônica Lisa, feita por Maurício de Souza. Se a gente olhasse, né, só para a Mônica, e a gente tivesse esse conhecimento desse quadro de Leonardo da Vinci, nós iríamos perceber aí essa intertextualidade, né, esse diálogo, iríamos relembrar essa pintura. Então, a intertextualidade ocorre quando em um texto está inserido outro texto anteriormente produzido, que faz parte da memória social de uma coletividade ou da memória discursiva dos interlocutores. Então, precisamos o quê? De referências. Os textos à nossa volta, eles contêm referências que podem ser explícitas ou implícitas. Explícitas são mais fáceis de ser percebida, né? De ser notada. Já implícita, já é um pouquinho mais difícil. E essas referências do texto nós conhecemos, percebemos, por meio do conhecimento de mundo. Então, a intertextualidade pode ocorrer na linguagem verbal, quando utilizamos só as palavras, na linguagem não verbal, onde não tem a presença das palavras, assim, de imagens, símbolos e outros elementos, e também uma linguagem mista, onde mistura-se aí as palavras, as imagens, os símbolos. Então, temos aqui outro exemplo de intertextualidade. Temos aqui o livro de Érico Veríssimo, As Aventuras do Avião Vermelho, ilustrado aí por Eva Furnari, da Companhia das Letrinhas. E do outro lado, uma animação, né? No caso aqui é um pôster, fazendo referência à animação dirigida por Frederico Pinto e José Maia. E aí ele fala, ó, As Aventuras do Avião Vermelho. Então, o livro aí se transformando numa animação. Percebemos aí uma intertextualidade, um texto dentro do outro. Tem essa aqui também bem legal, ó, os Simpsons. Quando a gente olha, quem conhece, né, os Beatles, já vai também lembrar da capa do disco deles, ó. Então aí percebemos também outra intertextualidade, né? Temos alguns tipos de intertextualidade. A primeira é a alusão. Neste tipo de intertextualidade, há a presença de informações implícitas sobre determinado texto sem citá-lo. Então, é assim, no texto, percebemos referências ali implícitas, mas não é citado com muito detalhes. Então, precisamos realmente de um conhecimento de mundo sobre aquele outro texto para poder fazer essa alusão, né? Perceber essa alusão. Por exemplo, temos aqui esse quadrinho, Vida de Passarinho, de Caulus. Então, ele diz assim no primeiro quadrinho, uma pedra no meio do caminho. E agora, se eu tivesse talento, faria um belo poema, mas eu sou apenas um passarinho prático. Então, percebemos aqui referências implícitas, não está muito claro qual é esse outro texto,
Mas quem conhece aqui, né, o poema de Carlos Drummond de Andrade, Uma Pedra no Meio do Caminho, vai rapidamente lembrar, porque esse quadrinho está fazendo alusão a ele. Então, ó, no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Então, um poema aqui bastante conhecido de Carlos Drummond de Andrade, e percebemos aí a intertextualidade, né, entre o quadrinho e o poema. Outro tipo aqui, ainda na alusão, né, temos aqui uma propaganda, ó, e fazendo referência, ó, Mon Bijou deixa sua roupa uma perfeita obra-prima. Então, quem conhece aquele mesmo quadro lá, né, da Mona Lisa, vai perceber aí essa alusão. Outro tipo de intertextualidade é a citação, que é um trecho de um texto de relevância que fortalece o texto que está sendo escrito. Pode-se incluir uma citação direta ou indireta. Por exemplo, estou fazendo a minha redação e lá quero trazer a citação, uma citação importante, né, para fortalecer meu argumento. Então, aliás, para fortalecer a minha tese. Então, eu trago a citação aí como argumento para defender a minha ideia. E posso usar uma citação indireta e uma citação direta. A citação indireta apresenta-se a ideia do autor utilizando as nossas palavras, ou seja, trata-se de uma paráfrase. Contudo, é necessário indicar o sobrenome do autor e o ano da obra. Então, assim, na citação indireta, eu vou trazer a ideia do autor, mas utilizando ali as minhas palavras. Mesmo assim, eu preciso fazer a referência tudo certinho, porque o texto não é meu. Já na citação direta, apresenta-se a ideia do autor exatamente como ele diz. É preciso indicar o sobrenome, o ano e a página. Já na direta, é do mesmo jeitinho que ele falou. Tá bom? Então, no nosso texto lá, numa redação, por exemplo, é recomendável que utilizemos aí a citação indireta, para não correr o risco de perder ali alguma palavrinha, né, exatamente como o autor diz. Outro tipo de intertextualidade também é a paráfrase. Então, vimos a alusão, a citação e a paráfrase. Tem também a paródia. A paródia não tem o mesmo sentido do texto original. Ela faz uso da crítica ou humor. Então, tem ali aquele texto, eu faço uma paródia, mas não tem o mesmo sentido como a paráfrase, como a citação. Eu posso ali utilizar até mesmo a mesma quantidade de versos, de estrofes, o mesmo ritmo, para criar uma paródia, geralmente assim, apresentando uma crítica ou humor. Tá? Então, vamos praticar um pouquinho. Temos aqui nesse texto 1, Nova Canção do Exílio, também de Carlos Drummond de Andrade. Um sabiá na palmeira, longe, estas aves cantam um outro canto. O céu cintila sobre flores úmidas, vozes na mata e o maior amor. Só na noite seria feliz um sabiá na palmeira, longe, onde é tudo belo e fantástico. Só na noite seria feliz um sabiá na palmeira, longe, ainda um grito de vida e voltar para onde é tudo belo e fantástico. A palmeira, o sabiá, o longe. Então, foi retirado do livro A Rosa do Povo, de Carlos Drummond de Andrade. E esse texto aí trata-se de uma intertextualidade. Vocês já sabem de que outro texto ele está fazendo referência aqui? Bom, então esse foi o texto 1. Vamos agora para o texto 2, de José Paulo Paes, do livro Poesias Reunidas. Lá, sabiá, papá, maná, sofá, sinhá, cá, bá. Então, ó, os textos 1 e 2
dos poetas Carlos Drummond de Andrade e José Paulo Paes reportam, olha aí, A Canção do Exílio, um texto muito conhecido de Gonçalves Dias, sobre a relação intertextual com a obra original. Então, podemos afirmar que, letra A, no poema original, o exílio a que Gonçalves Dias se refere no título tem dimensão geográfica, o que é reproduzido essencialmente nos textos 1 e 2. Lembrando que aí, para resolver essa questão, nós teremos que conhecer a Canção do Exílio. Então, quem não conhece pode sentir um pouco de dificuldade. Letra B. Carlos Drummond de Andrade optou pela paráfrase, isto é, por um tipo de intertextualidade que retoma a ideia inicial e reproduz partes do texto original com outras palavras, enquanto José Paulo Paes atribui um tom humorístico à poesia em uma paródia. C. Não se pode afirmar que o poema de José Paulo Paes é uma paródia, A Canção do Exílio, visto que não explora um tom crítico e irônico característico desse mecanismo de intertextualidade. A exaltação da natureza é a principal característica do texto 2, que retoma elementos mencionados no texto com uma estratégia de rimas. E letra E. O poema de José Paulo Paes, em oposição ao texto de Gonçalves Dias, revela distanciamento geográfico do poeta em relação à pátria. Então, quando a gente está resolvendo uma questão dessa, né, a gente pode sempre retomar ali ao texto, fazer uma segunda leitura, reler novamente o enunciado, as opções, com calma. Então, pessoal, podemos dizer aqui que a resposta correta é a letra C, porque realmente, Carlos Drummond de Andrade ele optou pela paráfrase. Antes de a gente voltar lá no texto de Carlos Drummond de Andrade, eu vou apresentar para vocês o texto original da Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Gonçalves Dias é esse moço aí, ó. Ele foi poeta, professor, jornalista e teatrólogo brasileiro. É lembrado como o grande poeta indianista da primeira geração romântica. Deu romantismo ao tema índio e uma feição nacional à sua literatura. É considerado um dos melhores poetas líricos da literatura brasileira. É patrono da cadeira de número 15 da Academia Brasileira de Letras. Então, a canção dele é um texto muito citado, é um dos textos mais utilizados aí na intertextualidade. Então, ó, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Então, nesse texto, né, nessa canção tão linda, ele exalta aí o nosso país, o Brasil, e ele sente também muita saudade, porque ele está fora do país. Então, ele quer muito voltar, está com muita saudade e expressa os seus sentimentos aí, escrevendo esse poema. Então, vamos voltar um pouquinho aqui agora para o texto de Drummond. Então, a gente percebe que essa intertextualidade é como se fosse uma paráfrase, né? Na verdade, é uma paráfrase, onde Drummond também exalta aí um pouco da natureza do nosso país, utilizando a mesma ideia de Gonçalves Dias, mas com outras palavras. Então, isso é uma forma de intertextualidade aí, no caso, uma paráfrase. Já o José Paulo Paes, ele traz aqui uma paródia, que fica também com um tom meio humorístico, né? Utilizando algumas palavras soltas, algumas interrogações. Então, Canção do Exílio Facilitada, ele até coloca esse título. Então, vamos voltar agora para a explicação da resposta.
Então, o texto de Carlos Drummond de Andrade é uma paráfrase do poema original de Gonçalves Dias, visto que reproduz os sentidos do texto original a partir da reorganização de ideias, alcançando a dimensão existencial do sentimento nostálgico trazido pelo autor da obra original. Por outro lado, o texto 2 constitui-se uma paródia, não porque manifesta um teor crítico e irônico, mas sim porque desconstrói a composição poética romântica, atribuindo-lhe novos significados. Temos aqui outro exemplo de intertextualidade. É uma música, você pode encontrar nesse site, Linguagens com Fabrício. Ele é um professor de português e ele criou esse texto, ó, que tem por título Intertextualidade também, e é uma paródia da canção Cowboy Fora da Lei, de Raul Seixas. Quem puder também escuta essa canção no YouTube, tá bom? Então, ó, mamãe, não quero ser perfeito, quero entender isso direito. Eu leio um texto e ele me faz lembrar que eu li algo tão parecido. Gente, lembrando que isso aqui é uma música, tá? Mas eu não vou cantar não, só vou recitar mesmo. Fiquei um pouco aborrecido, como esse grande autor pôde copiar. Papai, agora sei a verdade, chama intertextualidade. Quando textos dialogam entre si, quando um texto é produzido e neste texto é inserido um trecho ou palavras de outro autor. Eu não sabia que a paródia mudaria o assunto e inseria uma crítica ou humor. Já a paráfrase não muda de assunto, quase um reconto de tudo, e assim posso imitar. O escritor tem experiência, a alusão faz referência a um personagem ou a um lugar. A epígrafe é uma frase, ou provérbio relacionado, ou assunto que será narrado. Quando transcrever um texto referente ao mesmo contexto, isso será chamado de citação. Sempre em aspas deve vir. O autor vou conferir e não posso esquecer-me da tradução. Eu não sabia que a paródia mudaria o assunto e inserir uma crítica ou humor. Já a paráfrase não muda de assunto, quase um reconto de tudo, e assim posso imitar. Aí, quando a gente canta, é no mesmo ritmo, no mesmo som ali da música de Raul Seixas. Então, recomendo muito que vocês escutem. E assim finalizamos a nossa aula de hoje. Foi muito proveitoso trocar ideias com vocês e até a próxima aula.